Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gilberto Serigueli Júnior, sou orientado do professor doutor Nilson Liskovski. Meu projeto intitula-se Discorna em Bovinos a Campo, Ética e Bem-Estar. Então, antes de a gente partir para o projeto propriamente dito, vamos entender um pouco sobre o conceito de dor. Então, é uma experiência sensorial e emocional adversa, ou seja, é um estímulo negativo com dano potencial ou real. Então, é muito importante a gente saber mensurar a dor nos bovinos, pois junto disso a gente consegue mitigar essa dor. Então, no homem é muito fácil identificar quando está com dor, pois a gente vai no médico e a gente fala, estou com dor. Já em bovinos é muito difícil, pois ele é uma presa, naturalmente na natureza. E daí ele tenta mascarar essa dor. Portanto, é difícil a gente mensurar. Então, a discorna ela é um procedimento amplamente utilizado, tanto em procedimentos na pecuária leiteira como de corte. E ela visa sempre uma maior segurança para as pessoas que estão em contato com os animais e lesões entre os próprios animais. E existe uma resolução do CFMV de 2008 que ela regulamenta isso, tornando obrigatório o uso de pelo menos anestesia local para o procedimento. Junto disso, o objetivo do nosso trabalho é avaliar a ocorrência de dor e os parâmetros cardiorrespiratórios. Para isso, a gente utiliza a escala de dor composta lá de Botucatu de Oliveira e Tial, composta em 2014 lá na Unesp de Botucatu. Então, essa escala ela vai pontuar diversos aspectos a fim de avaliar se o animal está com dor ou não. Entre eles, locomoção, então se ele move-se livremente, ou se ele tem relutância em se movimentar, se ele tem a interação com o ambiente, se ele está mais atento, se ele está mais apático. A atividade, se ele movimenta-se normalmente, se ele está mais inquieto, se ele movimenta-se com menor frequência. Ingestão do alimento, se ele está ingerindo o alimento normalmente, se ele ingere menos ou se ele não ingere. E a miscelânea de comportamentos, que são vários comportamentos juntos que são pontuados. De 0 a 2 também, se todos estão ausentes, ou se um está presente, ou se dois ou mais estão presentes. Então, material e métodos. Esse projeto foi realizado com 32 bovinos fêmeas, lá do meio oeste de Santa Catarina, mais especificamente de propriedade lá de Arroio 30, da raça Jersey holandês, de 2 a 3 meses, submetidos até a discorna pela técnica de ferro quente, como podemos ver na imagem ao lado. Então, foi submetidos a 2 protocolos, um que era xilazina mais lidocaína, a xilazina na dose 0,05 mg por quilo, intramuscular como medicação pré-anestésica, e o bloqueio loco regional com lidocaína 1 mg por quilo. Já o segundo protocolo substitui a xilazina por a solução salina, que era padronizado. No demais era a mesma coisa. Aqui temos uma imagem fazendo a aplicação da MPA no bovino. A próxima foto é 20 minutos após a administração dessa MPA e a ficha de avaliação transoperatória, então, a qual avaliava a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, score de sedação e tempo de latência, para posterior análise dos dados. Aí, aqui uma imagem fazendo a aferição dos parâmetros cardiorrespiratórios e outras duas imagens mostrando como era feita a administração da lidocaína na base do chifre, no bloqueio loco regional circular. Em seguida, depois de respeitado o tempo de latência, de 5 a 10 minutos da lidocaína, era feito a discorna pelo ferro quente, como podemos ver na imagem. E no pós-operatório, quando iniciava-se a avaliação do pós-operatório, era oferecido água e comida para os animais e iniciava-se com a ficha de avaliação no pós, que era lá de Botucatu, a qual tinha locomoção, interação com o ambiente, atividade, gestão de alimento e miscelânea de comportamentos, que já foi citado anteriormente, e T0 era o basal e T1 até 5 era horas de pós-operatório. Então, no momento que o animal batesse 5 ou mais pontos na escala, ele era resgatado, ou seja, ele estava sentindo dor, e esse animal era retirado do projeto. E era feito o resgate com cetoprofeno na dose de 3 mg por quilo na via intramuscular. E aqui temos uma imagem de sendo feito esse resgate. Então, na análise dos dados paramétricos, temos frequência cardíaca e frequência respiratória, a qual teve diferença significativa entre elas, então, entre o grupo controle e o grupo xilazina,
tanto na frequência cardíaca como na frequência respiratória houve diferença, o que já era esperado, pois a xilazina, que é um alfa-2, ela tem o efeito de bradicardia e bradipneia. Portanto, são dois efeitos significativos que ocorreram. Já na análise de dados não paramétricos, que era da escala da Unesp, foi verificado diferença significativa apenas em atividade entre o basal e T1, lá 1 hora após o pós-operatório. Mesmo assim, o valor mínimo foi 0 e o máximo foi 2. E a pontuação total, como podemos ver aí, os valores também foram bem baixos, não tendo diferença significativa. Sendo assim, para elucidar melhor, temos uma curva de sobrevivência, que é a curva de Kaplan-Meier, que ela faz que a possibilidade de não receber um resgate analgésico, a qual não houve diferença significativa entre os grupos, o qual o grupo controle teve 5 resgates e o grupo xilazina teve 6 resgates. E a gente conclui com esse projeto que não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos e recomenda-se não utilizar a xilazina pelos efeitos adversos, pois ela pode dar bradicardia, bradipneia, além de outros efeitos adversos. E não tem um ganho tão expressivo no procedimento. No entanto, o bloqueio loco-regional é de suma importância ser realizado e não deve ser descartado. Então era isso e eu agradeço. Muito obrigado.